Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e mais um vídeo polêmico, mais um assunto polêmico. Hoje nós vamos falar sobre: existe vida após a morte? Há uma consciência depois da morte? O que a Bíblia fala a respeito? Antes de falarmos do que a Bíblia e a teologia vai falar a respeito, eu gostaria de trazer a cosmovisão platônica, o dualismo platônico, que influenciou muito o pensamento ocidental, tá? Platão é um dos maiores filósofos da história da humanidade, discípulo de Sócrates. Ele acreditava que existia um mundo material e também um mundo ideal, que ele vai chamar de mundo das ideias. Seria uma espécie de mundo espiritual. Para Platão, tudo aquilo que é físico, terreno e transitório, na verdade, é uma sombra do mundo das ideias, tá? Não é uma realidade. Portanto, tudo aquilo que é físico, transitório, terreno, palpável, para ele é mal, inclusive o corpo. Para Platão, o corpo é a prisão da alma. Logo, devemos almejar a morte para que a alma seja definitivamente liberta deste corpo. Quando você vai ler a obra Fédon de Platão, você vai ver ele narrar as últimas horas do filósofo Sócrates, e ele narra como se Sócrates estivesse regozijando pela morte, porque definitivamente sua alma seria liberta da prisão do corpo. O corpo é a prisão da alma. Logo, tudo que é físico, que é material, é caído, é limitado, é matéria, não serve para nada. E esse pensamento influenciou muito o pensamento cristão, tá? Todavia, tem um teólogo chamado Oscar Cullmann, que vai escrever um livro que aparece aí para vocês, chamado Imortalidade da Alma ou Ressurreição dos Mortos. Nesta obra, Oscar Cullmann assevera que a glória da igreja não está na morte do crente, ou seja, o crente morrer para que a sua alma seja liberta do corpo, que é a prisão da alma. Não. Oscar Cullmann vai dizer que a glória da igreja está na glorificação do corpo. Aquilo que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51 em diante, quando ele diz: no tocar da última trombeta, né, que os mortos vão ressuscitar incorruptível, o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade. Nesta obra, Oscar Cullmann vai dizer que a glória da igreja não está no crente morrer para a alma ser liberta do corpo, mas na glorificação. Cullmann defende uma salvação integral, não só a salvação da alma, mas a salvação do corpo e da alma e do espírito, tá bom, gente? Oscar Cullmann vai apresentar a teoria do sono da alma, vai falar daqueles teólogos que acreditam que, quando o ser humano morre, perecem os seus pensamentos, ou seja, que não há consciência na morte. Mas Oscar Cullmann também vai trabalhar a ideia de uma consciência na morte, ou seja, que mesmo depois da morte, existem textos bíblicos que dão base para a ideia de que há uma consciência depois da morte. Todavia, vai asseverar que a glória da igreja não está em morrer para a alma sair do corpo, mas na glorificação do mesmo. Isso é a base do cristianismo. Mas, Eliardi, existe alguma consciência na morte? O que a Bíblia fala a respeito? O pensamento de que quando se morre apagam-se o pensamento, ou seja, não há consciência na morte. Esse é o pensamento que divide opinião entre teólogos, pessoal, tá? Existem muitos teólogos que acreditam que quando o ser humano morre, a sua consciência é apagada, ou seja, que não há mais memória, não há mais lembrança, não há mais absolutamente nada. Mas esses mesmos teólogos acreditam que no último dia haverá a ressurreição dos mortos. Uns ressuscitarão, como Daniel 12, para a condenação eterna e outros para a salvação eterna. Dito isto, não vejo eu, Eliardi Galdino, não vejo nenhum tipo de crime, nem pecado, nem heresia pensar dessa forma.
Não, Eliardi, não. Por que não? Porque existe base bíblica para acreditarmos nisso. Eu vou colocar alguns textos aí na tela aí para vocês verem, tá? De uma concepção judaica no Antigo Testamento, como a maioria dos judeus pensavam no Antigo Testamento. Por exemplo, esse texto que aparece agora aí para vocês aí, Salmo de número 6, versículo 4. Salmo não tem capítulo, tá, gente? Salmo 6, versículo 4. Tá escrito aí: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Ou seja, o pensamento predominante do Antigo Testamento é de que quando alguém morria, não havia mais lembranças, não havia mais memórias e muito menos louvor. Salmo de número 146, versículo 4. Sai-lhes o espírito, eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Em outra tradução diz, perecem todos os seus pensamentos, endossando a ideia de que não há uma consciência depois da morte. Salmo de número 115, verso 17 diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio, ou seja, da morte, né? Do Seol, era o conceito veterotestamentário. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 9, 5. Capítulo 9, Eclesiastes 9, versículo 5. Porque os vivos não sabem que hão de morrer, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco eles terão recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Então, gente, esse era o pensamento dominante no mundo veterotestamentário, tá? E até alguns judeus do Novo Testamento vão continuar pensando assim. Por exemplo, quando você lê Atos 23, 8, você vai ver no Novo Testamento que os saduceus não acreditavam nem em ressurreição, nem em anjos, nem em espíritos. Mas, como eu disse aqui, esse é um assunto que divide opiniões, porque enquanto os fariseus não acreditavam nem em ressurreição, nem em anjo, nem em espírito, os fariseus acreditavam em todas essas coisas. E como a teologia de Jesus era uma teologia muito mais parecida com a dos fariseus, ele também vai endossar este pensamento. Agora eu vou falar do outro pensamento. Enquanto o pensamento predominante no Antigo Testamento é que quando se morria, se pereciam os pensamentos, ou seja, que não há uma consciência na morte, o Novo Testamento vai pensar completamente diferente. Ou seja, ele está cheio de textos que dão muita base para acreditarmos que depois da morte existe sim a consciência. O primeiro que eu quero falar é um dos mais famosos, Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, a parábola do rico e do Lázaro, que a Bíblia fala que quando morrem, um vai para o Hades e o outro vai para o seio de Abraão. Essa região, conforme vocês podem ver aí no desenho, ela ficava nas partes mais baixas da terra, e existia um abismo que dividia o seio de Abraão do Hades, tá? E talvez alguém diga assim, Eliardi, mas isso não é base bíblica para comprovar uma consciência depois da morte, pois se tratava de uma parábola. Verdade. Só que de todas as parábolas contadas por Jesus, essa é a única parábola que Jesus vai citar nome. Jesus cita o nome de Lázaro, Jesus cita o nome de Abraão e Jesus cita o nome de Moisés e os profetas. Em todas as parábolas neotestamentárias, em nenhuma delas Jesus cita nomes, tá? Jesus sempre vai contar uma parábola como se fosse uma fábula ou uma história com E, tá? Mas nesta não. Esta é a parábola que ele cita o nome de Lázaro, o nome de Abraão e o nome de Moisés. E o que dá a entender de que se trata de uma realidade espiritual, tá? Alguns teólogos liberais vão elucidar que a parábola do rico e do Lázaro é para trabalhar a teologia lucana, que vai trabalhar uma teologia que vai favorecer os pobres,
Todavia, eu não penso dessa forma. Para mim, Jesus está dando uma grande ilustração de como acontece depois da morte. Dito isto, eu quero colocar outro texto aí na tela, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 8, 9 e 10. Quero que você leia comigo aí. Olha que texto extraordinário para trabalhar esse assunto. Está escrito aí, Efésios capítulo 4, versículo 8 em diante, está escrito assim. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Tá, gente? Conforme vocês podem ver aí no texto sagrado. Então, gente, essa expressão aí, levou cativo o cativeiro, no grego, vou colocar na tela aí para vocês verem, tá? Essa palavra aí, levou cativo o cativeiro, no grego, a palavra cativeiro aí é aikmalossian, que significa um grupo de cativos. Em outras palavras, tá escrito aí, levou cativo um grupo de cativos. Esse texto, vários teólogos vão linkar ele ao texto de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 18 ao 20. Daqui a pouco a gente vai ler ele aí. Deixa eu colocar aí na tela para vocês verem esse texto, levou cativo o cativeiro, tá? Em grego, para você ter uma noção do que eu tô falando. O texto está no interlinear, Novo Testamento interlinear grego-português. Dá uma olhada aí que vocês vão ver agora comigo esse texto. Olha como é que tá escrito aí, tá? Tá até em negrito. Anabás, tá aí, ó. Anabás, eis. Ripsos, aí, equimaloteusen. Aí vem a expressão, tá? Levou o cativo, equimaloteusen. Aí vem aikmalossian, um grupo de cativos, como vocês podem ver aí. Aí vem Edoquem domata tos antropos, e deu dons aos homens. Subindo ao alto, levou o cativo, um grupo de cativos, e deu dons aos homens. É como aparece aí. Aí você vê aqui no versículo de número 9, lá embaixo, conforme tá, você pode ver muito bem aí, tá com marca texto, Catebe desceu para as regiões de Mere, Catotera, inferiores da terra, tá? Tesgueis da terra. Aí ele fala que ele desceu até as regiões mais baixas da terra, ou seja, ele desceu às regiões inferiores da terra. E a maioria dos comentaristas vai elucidar que aqui Jesus desceu literalmente no mundo dos mortos e levou cativo o cativeiro. A gente vai falar mais sobre essa questão, tá? Isso aparece no grego interlinear, Novo Testamento, português aí, conforme vocês podem ver aí, tá bom, gente? Os comentaristas ligam essa passagem à passagem de 1 Pedro 3, do 18 ao 20, quando diz que Jesus pregou aos espíritos em prisões. Vou botar o texto aí na tela para vocês verem, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo 18, ao 20. Olha o que está escrito. Pois também Cristo morreu uma única vez pelo pecado, os justos pelos injustos, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também pregou os espíritos em prisões. Aí o versículo 20 diz, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água.
Esse texto, gente, ele é tão polêmico quanto o texto lá dos espíritos em prisões, lembram? Então, existem teólogos que defendem que esse espírito em prisão que Jesus pregou, tá? De 1 Pedro 3, do 18 ao 20, na verdade é uma referência aos anjos ou demônios acorrentados, aos anjos que pecaram ou demônios acorrentados. Todavia, existe outro grupo de teólogos que acreditam literalmente que era a geração diluviana, tá, gente? A Bíblia de Jerusalém, se você for olhar a nota da Bíblia de Jerusalém, ela dá essas duas opções, ou demônios acorrentados ou a geração diluviana. Eu creio que seja a geração que morreu no período do dilúvio pela seguinte razão: porque o texto fala no versículo 20, amarra a ideia da geração diluviana, tá? A expressão pregar aí, gente, não significa evangelizar, não vem de evangelister, que é boas novas. A expressão pregar aí é ekerusen, que conforme aparece aí para vocês, que significa literalmente proclamar. Ou seja, Jesus vai às partes mais baixas da terra e proclama: eu sou aquele que... eu sou o cumprimento cabal dos escritos veterotestamentários, que Isaías profetizou a respeito de mim, Jeremias profetizou a respeito de mim. Essa é a ideia de proclamação em 1 Pedro 3, 18 ao 20, que é diferente de 1 Pedro 4, 6, esse texto que aparece aí na tela para vocês, ó. Versículo 1 Pedro 4, 6, mas eu vou ler o 5 também. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo homens, vivam no espírito segundo Deus. Gente, isso é muito importante, a gente precisa prestar dar bastante importância nisso. O texto de 1 Pedro 3,18 está dizendo que ele pregou os espíritos em prisões, e eu defendo pelo próprio contexto do versículo 20, o qual no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Eu entendo que esses espíritos em prisões sejam aqueles neflins que morreram no dilúvio, tá? E o texto de 1 Pedro 4, 6, a expressão grega que aparece ali para pregar já não é ekerusen, que traz a ideia de proclamar. Ali literalmente é euangeliste, que significa literalmente pregar as boas novas. Eu acredito, Eliardo Galdino, que esse texto é uma referência àqueles que morreram no Antigo Testamento, aguardando a morte, aguardando o aparecimento do Messias, do Salvador prometido de Israel. E eu acredito que aqueles que ele levou cativo, o cativeiro, o grupo de cativos que foram levados em cativeiro, levou cativo o cativeiro, sejam esses aqui que Jesus pregou, tá, gente? Então, Robert Gundry também vai fazer um comentário muito bom sobre isso, depois você dá uma lida lá, tá bom, gente? Mas, continuando, Mateus capítulo de número 16, versículo 18, Jesus vai levar os discípulos à cidade de Cesareia de Filipe, e lá vai haver a confissão de Pedro, e nessa confissão Jesus vai dizer: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No grego, a expressão portas do inferno é pulai radu, que significa portas do Hades, tá? A expressão grega inferno ali não é Geena, é Radu ou Hades, tá? E tanto a Bíblia Shed quanto a Bíblia de Jerusalém, na nota de rodapé, vai ligar essa passagem a 1 Pedro 3, 18 e 19, quando diz que Jesus pregou aos espíritos em prisões. Tá dizendo que quando Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e o lugar dos mortos, a morada dos mortos, o império da morte não prevalecerão contra ela, está se referindo ao momento que Jesus morre, desce às partes mais baixas da terra, leva cativo o cativeiro, prega aos espíritos em prisões e aos mortos, ou seja, e enche todas as coisas, como dizem Atos.
ou seja, ele domina no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus é Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra, tá, gente? E alguns comentaristas vão dizer que na cidade de Cesareia de Filipe ficava, quando Jesus fala essa expressão, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, na verdade, essa expressão ela acontece de frente de um lugar chamado Portas do Inferno. Era um lugar de paganismo em adoração a um deus chamado Deus Pan, tá? Mas a intenção de Jesus ali era dizer, eu edificarei a minha igreja e o mundo dos mortos, a morada dos mortos, o império da morte não prevalecerão contra ela. Ou seja, é uma inferência de que Jesus ressuscitou e a igreja também ressuscitaria, tá? A igreja não estaria mais subordinada ou subjugada à morte. Embora todos nós vamos morrer, mas na realidade nós temos a esperança, a promessa e expectativa de ressurreição e de um corpo glorificado para a vida eterna. Essa é a ideia aí, tá? E tanto a Bíblia Shed quanto a Bíblia Jerusalém ligam essa passagem de Mateus 16:18 a 1 Pedro 3:18 e 3:19, tá? Quando diz que Jesus pregou os espíritos em prisão, ele proclamou, tá? Ele triunfou sobre tudo, mostrando que ele era o cumprimento cabal dos escritos veterotestamentários. Atos capítulo 2, do versículo 24, na verdade vamos ler do versículo 28, vou jogar aí na tela para vocês, do 22 em diante, melhor dizendo, tá? Atos capítulo 2, do versículo 22 em diante, para a gente entender o contexto. É a pregação de Pedro, tá? Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ou seja, pela vontade de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por elas. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalada. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Versículo 27. Porque não deixará minha alma na morte. A expressão grega na morte aí é, não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então, gente, existem evidências fortíssimas neotestamentárias de que há sim uma consciência depois da morte. Porque não deixará minha alma na morte, no grego é, porque não deixará minha alma no Hades, tá? Lugar de tormento, lugar dos mortos, não deixará. Aí, Mateus capítulo de número 10, versículo 28 diz, não temais aos que matam o corpo e não podem matar a alma. Jesus está falando dos assassinos que têm o poder de matar o corpo, mas não podem matar a alma. Aí ele vai dizer, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Já a expressão inferno aí não é Hades, já é Geena, tá? Tanto a alma quanto o corpo, tá? Então, resumindo, Jesus está dizendo, não temais aos que matam o corpo. O corpo morre, a alma não pode morrer. É isso que Jesus está falando. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Geena, né? Que aí já seria o lago de fogo, tanto a alma quanto o corpo. Tá, gente? Então é muito forte as evidências neotestamentárias sobre uma consciência depois da morte, tá? A doutrina do sono da alma
ela é mais veterotestamentária, ou seja, ela é mais do Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele está repleto de textos, e se você for observar, eu mostrei muito mais textos acerca da consciência pós-morte do que de uma não consciência, tá? E pode reparar do que os textos de não consciência são tudo do Antigo Testamento. Mas, Eliardo, e quando a Bíblia fala sobre usa a expressão sono para os que morreram, os que dormem, a Bíblia usa essa expressão. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Quando a Bíblia fala que os que dormem, os que estão mortos estão dormindo, como Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Se não me engano, versículo 16, 17, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Essa expressão dormem, na verdade, é um eufemismo para se referir à palavra morte. O que é um eufemismo, Eliardo? Eufemismo é quando alguém usa uma palavra com a finalidade de suavizar, de abrandar, de minimizar algo que é muito ruim. Por exemplo, o cara é gordão, aí fala aquele gordinho, ou seja, é um eufemismo, tá diminuindo, tá entendendo? Então, Paulo vai usar muito no Novo Testamento, Paulo, a expressão dormir para os que morreram. Jesus disse para a irmã de Lázaro, ele não está morto, ele dorme. Agora, a gente precisa pensar uma coisa acerca de dormir. Quem dorme, descansa, tá? Quem dorme está passando por um processo de renovação para levantar em seguida. E terceiro, que quem dorme acorda. Então a expressão usada dormir para a morte ali é um eufemismo e é usado para minimizar, para abrandar, para suavizar essa palavra tão dura chamada de morte, tá? Na morte não é a alma que dorme, mas o corpo, é o corpo que descansa. Há uma consciência. Por exemplo, quando você dorme, o teu corpo descansa. Mas você está tendo uma consciência, você está sonhando, entendeu? Às vezes você sonha com coisas que aconteceram durante o dia, enfim, e é mais ou menos isso. Outra passagem muito forte que endossa a ideia de uma consciência pós-morte é quando Jesus disse para o ladrão da cruz: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí os defensores do sono da alma dizem que há uma contradição nessa passagem aí. Eles dizem o seguinte, que essa passagem aí pode haver um erro, porque na verdade está escrito assim: em verdade vos digo hoje estarás comigo no paraíso, né? Se você mudasse aí a vírgula, em verdade vos digo hoje estarás comigo no paraíso, não significa que o ladrão da cruz estaria no mesmo dia no paraíso com Jesus. Só que não. O texto está dizendo literalmente ali no grego, e eu vou colocar aí para vocês: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse eu vou fazer questão de colocar aí para vocês, tá? E isso tá tanto nos manuscritos orientais quanto nos ocidentais. Vou colocar aí na tela para vocês agora. Olha como é que tá escrito aí. Lucas 23, 43. Cai e pen altu, e disse a ele: amém só lego, a mente a ti te digo, tá? Por certo te digo, pode ser também, tá? Semeron hoje, metemu, comigo, esse em, estará em, to paradeiso, em o paraíso. Ou seja, em outras palavras, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E isso é nesse texto aí, que é o manuscrito oriental, que vem dos manuscritos orientais, quanto o outro texto que vem dos manuscritos ocidentais, está a mesma coisa. Pode conferir que está a mesma coisa. Jesus está dizendo de uma consciência depois da morte, tá? Jesus está garantindo uma consciência depois da morte. E por fim, outro texto está em Apocalipse capítulo 6, do versículo de número 9 até o 11. Vamos ler, vou botar aí na tela para vocês. Apocalipse 6, do versículo 9 ao 11. Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 11. Olha o que está escrito. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar
as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Portanto, gente, existe sim no mundo neotestamentário, isto é, no Novo Testamento, uma consciência, tá? Existe sim uma consciência de vida após morte. Esse texto de Apocalipse lembra muito o texto de Abel, né? E Caim. Quando Caim mata Abel, Deus disse que o sangue de Abel clamava por justiça. Em síntese, Eliardi, o que você acredita? Que há uma consciência depois da morte? Sim, eu creio piamente que quando se morre não perecem-se os pensamentos, mas que há sim uma consciência depois da morte. Diante de tudo que eu tenho mostrado para vocês aí no vídeo, esse vídeo está enorme, mas foi muito necessário eu passar ponto a ponto, tá, gente? Para a gente entender isso aí. Eliardi, isso não é uma visão platônica, gente. Platão, reitero o que eu falei logo no começo do vídeo, que o Oscar Cullmann vai dizer. A glória da igreja não está no corpo morrer para a alma ser liberta do corpo. Isso é um pensamento platônico. Todavia, o fato da glória da igreja estar na glorificação do corpo e não na morte do corpo para a libertação da alma, eu creio sim que existe uma consciência depois da morte, tá? Eu creio sim que os que morreram com Cristo estão no paraíso, como foi prometido ao ladrão da cruz, e os que morreram sem Cristo já estão em tormento no Hades, aguardando a ressurreição dos mortos, quando uns ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno, para serem lançados vivos no Geena, né, no lago de fogo, e quando outros ressuscitarão para reinar eternamente com o Senhor. Mas enquanto essa ressurreição não acontece, que é onde está a glória da igreja, tá? A glória da igreja não está na morte, para que a alma seja liberta do corpo, que é a prisão da alma, como inferia Platão, tá? Não, a glória da igreja está na glorificação, na salvação integral do ser humano, corpo, alma e espírito, tá, gente? Embora eu creia nisso, naquilo que Oscar Cullmann ele defende, eu creio piamente, todavia eu também creio que se eu morrer agora, eu estarei descansando no paraíso, completamente consciente de uma vida com Cristo. Paulo fala na carta aos Filipenses que espera deixar essa morada terrena para estar com o Senhor. E ali literalmente ele está falando do corpo, da morte, tá? Que ele ansiava por isso. Então, gente, independente de qualquer coisa, as bases bíblicas neotestamentárias endossam, fortalecem. Não é pensamento platônico, é bíblico. É o que a Bíblia diz. E isso para mim é o que basta. Quem fundamenta a minha fé não é Platão, mas é o que a Bíblia diz. E eu acredito que dentro desse vídeo eu deixei muito bem claro o pensamento bíblico aí. Se você gostou do vídeo, gente, dá aquela moral, não custa nada, não paga nada. Deixa o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sino para receber notificações de novas postagens. Até o próximo vídeo!